Nós estamos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, dando início a mais um estudo, seguindo a nossa programação. Nós hoje temos Paulo César Frutuoso, que vai nos falar, ou vem nos falar, sobre medicina e ectoplasmia. Rogando Jesus, mestre querido, as tuas bênçãos por sobre o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, as bênçãos por sobre todos os nossos mentores, queridos, representados por Diolindo Amorim, nosso querido fundador, nosso querido Jorge Andréa, presidente de honra. Também, Jesus, desce tuas bênçãos por sobre todos nós que em ambos os planos de existência estamos referenciados ao Instituto e, neste instante, acompanhamos o estudo. Graças te damos, mestre, rogando-te essas bênçãos se estendam por sobre toda a humanidade no enfrentamento de duras provas, duras expiações. Fica conosco, Jesus amado, permite que Maria possa também estender seu manto de misericórdia e de amor por sobre todo o nosso planeta e o Instituto e sobre todos nós. Nossos anjos da guarda estejam conosco e recebam nossa gratidão e todos os nossos mentores queridos. Graças te damos, mestre, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Bem, recebemos hoje com muita alegria sempre renovada, Paulo César Frutuoso, nosso amigo, nosso companheiro, nosso convidado especial para este estudo. Paulo César Frutuoso é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, evidentemente em medicina, tem títulos de especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica, videocirurgia e mastologia. É mestre em cirurgia gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense, tem estágio de aperfeiçoamento em cirurgia oncológica no Centro Léon Bérard de Cancerologia, em Lyon, França, é membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, professor de clínica cirúrgica e iniciação à prática cirúrgica da Escola de Medicina Souza Marques, no Rio de Janeiro, professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro associado da Associação Brasileira de Câncer Gástrico, titular da Academia Brasileira de Médicos Escritores, na cadeira número 9, membro da Associação Médico Espírita Carioca. É autor de vários capítulos em vários livros de medicina sobre sua especialidade, é coautor dessas obras e é autor dos livros A Face Oculta da Medicina, Espíritos Decaídos Materializados, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. O outro livro, Alienígenas ou Médiuns? O outro, A Medicina Mediúnica do Futuro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos. É estudioso dos fenômenos mediúnicos, como bem se vê, conferencista e palestrante espiritualista em âmbito nacional e internacional, membro do Centro Espírita Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, desde 1978, e agora em alemão, a sua primeira obra, Face Oculta da Medicina, está traduzida Das verborgene Gesicht der Medizin Auflage. Então, Paulo César Frutuoso, seja mais uma vez muitíssimo bem-vindo aqui ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que agradece aqui a sua contribuição preciosa mais uma vez. Somos todos ouvidos. Boa noite a todos, mais uma vez muito grato, honrado. Estamos participando, me parece, pela quarta vez desse estudo da ciência da mediunidade. Como nós estamos em família, só permita-me complementar uma informação da Nádia, que é importante para todos nós. Esse nosso, não é meu, nosso livro, A Face Oculta da Medicina, além do alemão, que é a terra de Frei Luís e Frederic von Stein,
está traduzido também para o espanhol e para o inglês. E, para nossa alegria e surpresa, acabou de ser traduzido para o francês e acha-se também em tradução para o italiano. Vejam que o nosso trabalho, insisto, não é meu, é nosso, ele vai aos poucos se expandindo, e é só questão de tempo. Todas essas verdades trazidas pelo Consolador prometido por Jesus, que é o que nos reúne aqui essa noite, permeará todo o planeta. E não só todo o planeta, mas todo o nosso universo. Coloco como primeira imagem uma, digamos assim, elucidação, alguma ilustração do que possa ser um buraco negro. Comunicação entre universos paralelos ou comunicação entre dois trechos do mesmo universo. Bem, eu já não é de hoje, e eu insistentemente tenho colocado nas minhas apresentações e naquilo que eu escrevo, que eu acho que o que nós estamos chamando de plano espiritual, plano astral, plano celestial, é o que a ciência está chamando de universos paralelos. À medida que nós formos evoluindo, ou diminuindo, ou tornando mais puro o nosso peso específico, nós estaremos nos coadunando com universos cada vez mais fluídicos, cada vez mais felizes, cada vez mais avançados. Então, materialização de espírito, para mim, é um teletransporte de seres vivos. Quer chamar de alienígena? Para mim, eu não vejo nada contra. Quando eu desencarnar, eu vou ser um alienígena, eu vou sair desse mundo e vou ingressar num mundo fluídico que interpenetra o nosso. Mundo fluídico que interpenetra o nosso. Sabe quem é que falou isso? A NASA, através de seus documentos que foram liberados, que estavam ocultos, estavam secretos pela CIA em 2016 e 2017. Olha, alienígenas existem. E muitos deles não são oriundos do nosso universo, nem do nosso sistema planetário, mas sim de um planeta fluídico que se interpenetra pelo nosso. Um planeta fluídico que se interpenetra pelo nosso. E de lá se materializam, se teletransportam e se materializam com nave e tudo. E depois se desmaterializam e retornam ao seu mundo. Isso não está se aproximando, não está se conjugando com aquilo com que o Espiritismo prega? Bem, então eu já inicio esse nosso encontro com essa imagem mostrando a comunicação de universos paralelos através dos chamados buracos negros, que quando são pequenos são chamados buracos de minhoca. A interpretação é muito curiosa da ciência, né? Ela compara o desaparecimento de uma minhoca no chão, no solo, faz um buraco. Ela desaparece a nossa visão. Se nós não soubermos qual é o seu trajeto e ela reaparecer em um buraco mais distante, podemos imaginar, podemos pensar que ela se desmaterializou nesse buraco e se rematerializou em outro. Eu acho que é isso que acontece com os espíritos quando se teletransportam e se materializam. Agora, pelo amor de Deus, comprovamos que isso acontece, pelo empirismo. Mas a tremenda quantidade de energia que é manipulada em tais fenômenos, não é possível ainda que nós possamos imaginar. Que inteligências são essas? Bem, aí estão todos os nossos livros, citados já pela Nádia, do Couto Vale, e eu chamo a atenção desse terceiro aqui, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, que tive a honra de ter o prefácio escrito por Nádia, do Couto Vale. Bem, e aqui a gente está com o próximo. Ainda não temos certeza se a capa será essa, mas medicina e ectoplasmia. Bem, eu acho que eu estou cumprindo alguma missão. Eu estou dentro de um planejamento. Eu não estou aqui por acaso, eu não estou participando desse grupo seleto, desse grupo erudito, por acaso. Estamos em missão e essa missão, pelo menos naquele papel que eu faço, tem como um dos alvos a classe que eu pertenço, a classe médica. Perguntemos aos nossos colegas médicos, que não sejam espíritas, se alguém já ouviu falar em André Luiz. Se eu chegar no meu hospital, estou na Universidade de Pedro Ernesto, eu acho que uns 5%, 6% ou 7% dos meus colegas sabem quem é André Luiz. Pode ter ouvido falar, mas não sabem.
eu fico assim um pouquinho triste, né, de ver quantas informações preciosíssimas os meus colegas não estão ainda captando. E muitas dessas informações começou isso em 1944, me parece, e tudo isso foi confirmado pela ciência. À medida que vamos evoluindo em tecnologia e em conhecimento científico, as revelações trazidas pelo André Luiz, nos livros psicografados pelo Francisco Cândido Xavier, já eram reveladas. Um espírito médico, dentre os que mais frequentemente se manifestaram pela psicografia através do médium Francisco Cândido Xavier, autor de 16 livros, e o mais conhecido e lido, Nosso Lar, e de uma infinidade de mensagens. Nádia, deixa eu te contar um segredinho, que eu acho que eu nunca te contei. Olha, você sabe, vendo esse segundo livro aqui, Espíritos Decaídos e Materializados? Esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Sabe quanto tempo eu trabalhei nesse livro? 18 anos. Frei Luiz nunca deixou que ele fosse editado. Depois eu entendi por quê. A face oculta na medicina tinha que vir primeiro. A face oculta na medicina tinha que vir primeiro. E um dos funcionários mais antigos do lado de Frei Luiz chegou para mim e falou assim: doutor Paulo César, o doutor Rocha Lima já está senil, está com 90 e tantos anos, e deixou um livro aí muito importante para ser escrito, mas não teve tempo de escrever, mas deixou todo o arquivo guardado. O senhor não tem interesse em escrever esse livro para ele, não? Mas eu não sou escritor. Eu sei, mas pensa nisso. Onde é que está esse arquivo? Aí me levou numa sala. Cheguei na sala, uma confusão, uma barafunda, que eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser possível reorganizar tudo isso? Bom, sentei no chão, nem cadeira tinha naquela sala. Aí comecei a ler algumas coisas, alguns folhetos, algumas anotações, algumas fotografias. Isso foi às 14 horas. Quando foi às 18 horas, eu estava fazendo a mesma coisa e nem tinha visto o tempo passar. E o funcionário se aproximou, doutor Paulo César, o senhor não vai embora para casa não, já está de noite. O senhor chegou aqui quase 2 horas e já são às 18 horas. Ué, mas já passou 4 horas já. Tamanha foi a absorção, a atração que eu vi por aquelas informações. Aí eu decidi o seguinte, olha, isso não é trabalho para mim, eu não sou escritor. Bom, eu acho que eu vou para casa. Na hora que eu vou para casa, aparece ou cai, ou eu pego um papelzinho antes de sair. Nesse papelzinho estava uma mensagem captada por Francisco Cândido Xavier, que fala sobre uma reunião dos líderes das trevas no plano astral. Estavam preocupadíssimos com o espiritismo e se reuniram para traçar um planejamento que acabasse com o espiritismo, que extinguisse o espiritismo. E o líder das sombras começou a dar a palavra a cada um daqueles também relacionados com o trabalho de dificuldade que essas verdades cheguem à humanidade. E foi dada a palavra a um. Olha, vamos trabalhar em termos da negação. Não, isso não vai dar certo. Vamos trabalhar em cima do tempo que o espiritismo vai tomar deles. Eles não vão poder ir às festas, eles não vão poder ir à praia, não vão poder sair com os amigos. Não, essa não é a solução. E chega um líder, que é o líder da corrente das preguiças, dos preguiçosos. Toma a palavra e diz o seguinte, olha, vamos dizer que o espiritismo é a salvação da humanidade, que Jesus é o Cristo planetário, que o espiritismo vai resolver todas as elucubrações, todas as intolerâncias humanas. E aí o líder das trevas vira-se para ele, escuta aqui, você está jogando do nosso lado ou do lado dos espíritas? Não, senhor, estou jogando do nosso lado. Vamos pregar que tudo isso pregado ou dito pelos líderes espíritas é verdade, mas não chegou o momento. Vamos deixar para as próximas encarnações. Vamos pregar a preguiça a eles. Eu pensei comigo, estão tentando me dar algum alerta que eu não me deixe levar pela preguiça? Que eu pegue esse trabalho? Bom, eu vou tentar. Tentei e deu nisso que vocês estão vendo. Se eu não tivesse escrito nada, eu estaria aqui com vocês? Alguém saberia que eu existo? Eu continuaria sendo médico, continuaria sendo professor e pronto. Então, não ia assumir o compromisso que eu assumi antes de encarnar e, fatalmente, o que aconteceria? O que aconteceu em toda a história da humanidade. Alguém chegaria e faria um trabalho que eu não fiz.
Na hora que eu desencarno, vou entrar no final da fila, provavelmente aguardando séculos ou milênios uma nova oportunidade de eu conseguir alguma recuperação de todas as dos tropeços, né? Das, digamos, como é que eu vou exprimir? Tudo que eu fiz de errado nas múltiplas encarnações que eu já vivi. Segundo informações no lar de Frei Luís, é a primeira vez que eu estou levantando a fronte. Bem, então, quem teria sido André Luiz em sua última encarnação? Oswaldo Cruz? Carlos Chagas, o mais provável? Outras? Bem, por que não se foi dado exatamente quem foi André Luiz nas últimas encarnações? Vamos ao Emmanuel. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. André precisou cerrar a cortina sobre si mesmo. Necessitou despojar-se do próprio nome para não ferir corações amados. Bem, isso já aconteceu, não é? Houveram até tentativas de impedições jurídicas, né, por familiares, porque autores famosos, conhecidos, estavam escrevendo através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, vejam que a ação, as palavras do Emmanuel são muito acertadas, são muito diretas. Outra coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a ler os livros do André Luiz, eu li todos, foi que, por que André Luiz teria ficado 8 anos no umbral? 8 anos no umbral, tendo sido, provavelmente, até Carlos Chagas, o descobridor da doença que leva o seu nome, e que colocou, em homenagem ao seu grande amigo Oswaldo Cruz, o nome de Panosoma Cruzi, um benfeitor da humanidade, dessa estatura, teria ficado 8 anos no umbral, mas olha a importância dos amigos, né? Vejam o que nos diz Geraldo Lemos Neto. Geraldinho, que nós temos contato, que participamos do mesmo grupo de estudos semelhantes a esses, lá da Serra Gaúcha. Na verdade, Paulo César, ele não ficou 8 anos. Na psicografia original de Chico, ele ficou 2 anos. Na época, o processo de edição de livros era manual, e o gráfico se enganou, trocando o número da caixa de letras, de 2 por 8. Emmanuel e Chico pediram à FEB a correção do texto na segunda edição, mas a FEB se recusou a fazê-lo, alegando que poderia desacreditar a obra. Bom, tudo bem, mas acho que é uma informação importante, principalmente se algum outro colega médico, por exemplo, quiser se aproximar e nos indagar sobre isso, né? Bem, aqui está a visão filosófica da nossa vida, do fenômeno vida, que não consegue ser definido pela ciência, né? Mas os filósofos tentam. Bertrand Russell, 1872-1970. O homem é produto de causas que não tinham previsão do fim do que estavam realizando. Seus amores e suas crenças não passam do desfecho de disposições acidentais de átomos. Nós somos produtos da bioquímica. Nós somos um conjunto aleatório, casual, de átomos. E, curiosamente, 8 octilhões de átomos, 8 vezes 10 elevado a 27, que nenhum fogo, nenhum heroísmo, nenhuma intensidade de pensamento ou sentimento podem preservar para a vida além do túmulo. Então, para esse nosso filósofo, a vida hoje começa pela união do espermatozoide com o óvulo e termina com a morte. Nós temos um princípio e nós temos um fim. Esse princípio é na Terra e o fim é na Terra. Agora, isso tudo é obra do acaso? Veja o que a biologia molecular humana está nos dizendo. A biologia molecular hoje é o que está comandando a medicina. Nós estamos estudando cada doença, proteína por proteína, molécula por molécula e átomo por átomo. Estamos, então, encontrando subdivisões das doenças, principalmente aquela que eu mais trato, que eu sou cirurgião oncológico, o câncer. 46 cromossomas. Por que não é 47, não é 48? Não é 45?
30 mil genes aproximadamente, 20 aminoácidos. Por que não é 19? Por que não é 21? Aproximadamente 100 mil proteínas, 3,200 bilhões de pares de bases na molécula do ADN, 3 milhões e 200 bilhões de nucleotídeos, o conjunto do açúcar, grupo e fosfato base, que une as duas alças da escada adênica, um genoma codificador em torno de 2%, nós precisamos só de 2% do nosso ADN para constituir um corpo inteiro? Para que os outros 98%? Se somente 2% da molécula do ADN é suficiente para compor um corpo físico igual ao nosso. O que eles estão nos dizendo? Existem ainda atividades profundas nesses 98% que não são bem entendidas pelos nossos geneticistas. Outra coisa, nós, como espécie humana, não cessamos a nossa evolução. E à medida que seguimos nessa evolução como espécie, trechos mais prolongados do ADN serão utilizados na confecção dos corpos humanos, dos homens e das mulheres do futuro, que serão mais resistentes a uma série de doenças infecto-contagiosas, alérgicas ao próprio câncer. Aqueles que virão trazendo as soluções que nós tanto esperamos, evidentemente preparados pelo Cristo planetário da Terra, Jesus, não necessitarão de corpos mais assim perfeitos, mais resistentes a doenças do que os nossos? Então, continuamos vendo as confirmações de tudo trazido pelo Consolador Prometido. Estamos num planejamento, estamos numa evolução, estamos subindo uma estrada de Jacó. Talvez no segundo degrau de um planeta de provas e expiações. 7 octilhões de átomos. Então, tudo isso seria obra do acaso? A finitude física, então, se encontra num, digamos, debate contra a continuidade espiritual. E nós sabemos que somos imortais. Como seria bom quando a humanidade inteira acreditar no que nós acreditamos? É uma pergunta que me fazem com frequência, até alunos de medicina. Doutor Paulo César, o senhor se considera um ser imortal, perfeito? Claro que não. Ninguém me conhece melhor do que eu. Quantas imperfeições, quantos defeitos eu ainda tenho a corrigir. Mas eu tenho a impressão que eu, nessa encarnação, vou sair daqui melhor do que eu cheguei. E provavelmente eu vou vir na próxima melhor do que eu cheguei nessa. E vou sair da próxima melhor do que eu ingressei na próxima. E assim vai acontecendo sucessivamente, até que eu vou alcançar um nível, dentro dos milênios, ou dos milhões ou bilhões de anos, de um nível de perfeição. Porque todos nós somos condenados à perfeição. O que o Emmanuel diz com relação à evolução do Cristo planetário Jesus? Olha, os sistemas planetários onde ele evoluiu nem existem mais. Então, eu sou imortal. Eu não tenho. É claro que eu não quero estar dentro de um avião que vai cair, num prédio pegando fogo, de um terremoto, mas eu não tenho mais medo da morte. Eu posso ter um pouco de receio da forma como eu vou desencarnar. Né? Nádia, aí em agosto, reuniram, parece, 4 faculdades de medicina no interior de Minas Gerais, em Itajubá, para mim falar o dia inteiro sobre o nosso trabalho. E vou falar para estudantes de medicina, para médicos e para professores de medicina. Fecharam um teatro com 740 lugares. A distância do Rio de Janeiro para Itajubá de carro é 6 horas. Parece que vão me mandar um avião me pegar. De avião chegou lá em 1 hora. Está percebendo as sementes que nós estamos lá? O que está dando em termos de frutificação? Eu vou falar para a faculdade de medicina, para professores, para médicos, para estudantes. Bom, evidências científicas dessa continuidade, que nós temos certeza. Experiências quase morte, terapias de vidas passadas, fenômenos psíquicos, sensitivos ou mediúnicos, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Porém, todavia, contudo e entretanto, é muito difícil o médico acreditar que haja imortalidade. Quando eu comecei a ver o que eu estava vendo, recém saído da Faculdade de Medicina, me aproximei do Luiz da Rocha Lima, presidente do Lar de Frei Luiz. Doutor Rocha Lima, eu não tenho que levar isso para meus colegas? Mas por quê? Doutor Rocha Lima,
trabalho dia e noite, estudo até exaustão, ensinam tudo que sabe aos mais jovens e não conseguem acreditar em nada. O senhor acha que eu não tenho que revelar essas revelações para eles? Não mexa com nenhum deles, porque eles estão na sua frente. Ué, mas como é que estão na minha frente? Porque não preciso de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Abaixei a cabeça no assunto. Claro que eu não tenho preocupação com meus colegas, ansiedade em levá-los a psicofonia, da psicografia, da clarividência, embora seja filho de um médium de grande potencialidade da vidência, até de efeitos físicos, mas o que me leva inabalável foram os fenômenos de materialização de espíritos. Esse não tem mais como voltar. Essa não dá mais para voltar. Como é que ficam essas materializações perante a ciência? A escala energética coloca todos os fenômenos em questão fora da realidade. Então, a ciência não acredita. Como é que você vai teletransportar de um universo para outro um ser com 7 octilhões de átomos? Vai respeitar de incerteza de Heisenberg, que diz que é impossível você, ao mesmo tempo, saber a localização de uma partícula subatômica e a sua velocidade. É impossível? O elétron é uma partícula subatômica. Quantos elétrons existem em 7 octilhões de átomos? Como é possível você saber a velocidade e a localização de cada elétron desse conjunto para que você possa teletransportar um ser vivo de um universo para outro? Claro que eles não vão acreditar. Claro, a materialização descrita pelas doutrinas espiritualistas não encontra corroboração alguma frente à ciência moderna. Aí está a referência bibliográfica que eu sempre tenho cuidado de colocar. Então, eles não acreditam, porque o teletransporte de um ser vivo com 7 octilhões de átomos manipularia energia correspondente a uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons, ou seja, 70 bombas de Hiroshima. E se ele vem para cá e se desmaterializa e volta para o seu universo, 2 bombas de 1000 megatons, 140 bombas iguais às que foram lançadas lá em Hiroshima. Então, claro que nós não vamos... não é possível, por enquanto, eles acreditarem. Então, fica só na ficção. Filme de ficção científica. E confesso que muitas das sessões das quais participei vi a entidade materializada e vi ela se desmaterializar. Em questão de segundo, uma outra se materializava, ou seja, 3 bombas de hidrogênio, e também se desmaterializava, 4 bombas de hidrogênio. Então, multiplica 70 bombas lançadas em Hiroshima por 4. Estão percebendo? Bem, no entanto, o fenômeno foi constatado por grandes nomes da ciência. Portanto, a confirmação empírica do processo já é uma realidade. Mas foi o que aconteceu com Charles Darwin. Foi o que aconteceu com Gregor Mendel. Como é que chegaram às conclusões que chegaram? Pela observação. Então, o que é que eu coloco nos meus livros? A observação. O que é que os grandes pesquisadores do início do final do século XIX e do século XX colocam? A observação. Agora, nós temos uma grande vantagem sobre eles. Eles não tinham as informações preciosíssimas trazidas, por exemplo, por André Luiz. E nós temos, através de Francisco Cantier, as informações trazidas através de Divaldo Pereira Franco e outras. Então, eu não tenho mais como voltar. Eu estou vendo que nós estamos caminhando para a descortinação de toda essa nova ciência que está se aproximando da humanidade. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina 1912, Charles Richer 1913, William Crookes, todo mundo conhece, um dos maiores físicos da história, dá-se, devido a Charles Richer, o termo ectoplasma, que é a energia utilizada em tais fenômenos. Bem, algumas das imagens que a gente deve mostrar hoje, nós já mostramos em outras apresentações, mas nós nos aprofundamos mais no assunto.
Florence Cook, aí está uma fotografia de uma entidade materializada ao lado da médium. Então, você tem duas entidades diferentes, um espírito materializado e uma médium em transe mediúnico. Sugerimos, então, vamos voltar para o Emmanuel, sejam quaisquer serviços de materialização movimentados na direção da saúde humana, medicina e ectoplasmia. Saúde humana, por enquanto, só o esforço assistencial aos doentes, principalmente aqueles que a nossa medicina pouco pode ajudar, cancerosos, justifica o desdobramento intensivo das nossas atividades nesse setor. Não chegou o momento. Não chegou o momento. Somos um planeta de provas e expiações, com uma psicosfera pesadíssima, densa, uma psicosfera constituída pelo pensamento de uma legião de humanos encarnados em que é praticada por ano, ou são praticados por ano, aproximadamente 100 milhões de abortos criminosos, onde dois dos principais comércios são os de drogas e de armas, onde somente a última Grande Guerra Mundial ceifou mais de 60 milhões de vidas, sem falar na orfandade, na viuvez, sem falar nas deformações físicas causadas pelos artefatos de guerra. Então, essa energia está em nós. Como é que o Cristo planetário vai permitir que nós manipulemos tamanha quantidade de energia no planeta que nós estamos habitando? O que é que um terrorista não faria? Estão percebendo? Mas nós estamos funcionando como pontos luminosos que estão demonstrando no horizonte o que aguarda a evolução positiva da humanidade. Bom, materializações observadas por dois médicos em universos paralelos próprios. Considerem ou se coloquem em situação. Estava com o quê? 25, 26 anos, saindo dos bancos da Universidade de Medicina e vendo aquilo tudo acontecer. E devorando os livros de André Luiz. Bem, eu sou médico. Estou vendo os fenômenos acontecerem do lado de cá. André Luiz é médico. Está vendo os fenômenos acontecerem do lado de lá. E se nós coadunássemos, uníssemos as duas informações? Eu vou escrever o meu 9º livro, Medicina e Ectoplasmia, aonde eu utilizo as informações trazidas para ele e que não são muito profundas e tento juntar com as que eu vi. É claro que nós não temos assim a confirmação de como a fenomenologia acontece, mas a gente pode deixar como assim chaves, como testemunhos, aqueles que virão depois de nós. E fatalmente isso tudo vai acontecer no futuro de forma comum. Isso vai acontecer nas escolas de medicina, isso vai acontecer nos hospitais, dentro do centro cirúrgico. O que aconteceria agora se um cirurgião se materializasse dentro de um centro cirúrgico? Todo mundo ia sair correndo. Nós não temos ainda as explicações racionais, lógicas de como tais fenômenos acontecem. Mas que acontece, acontece. Então, estou entendendo onde que eu quero... A Nádia já conhece, já entende o que eu quero dizer há muito tempo, tanto que ela escreveu o prefácio de um dos meus livros, não é? Reflexões espiritualistas e científicas de um médico. Eu sou um torturado pela curiosidade científica, em tentar entender como é que eles fazem isso. Eu, com a minha força mental, eu posso desmaterializar uma placa de ateroma numa artéria coronária? Posso. Eu posso desmaterializar um tumor maligno no cérebro? Posso. Com a minha energia mental, com a minha energia ectoplasmática? Posso. Com os meus super sentidos de transparência, de microscopia, de ultramicroscopia, eu vou ter isso tudo no futuro? Vou. Palavras do espírito Charles Pierre, lá no Frei Luiz Paulo César. Se prepare, porque a sua missão está só começando.
Como está só começando? Já estou com 9 livros escritos, com 73 anos, daqui a pouco eu vou desencarnar. A não ser que essa missão esteja começando e para se prolongar nas próximas, porque eu vou voltar. E os médicos do futuro serão poderosos médiuns. Eu falei isso aqui quando falamos sobre a medicina mediúnica do futuro, título de um dos meus livros. Então, olha como as informações preciosas que nós pegamos nesses capítulos sobre o fenômeno de materialização de espíritos. Aqueles pesquisadores no final do século XIX e do início do século XX tinham isso? Claro que não. Nós temos. Então, claro que nós temos que aproveitar as informações trazidas por André Luiz. Mecanismo da mediunidade. Se a personalidade encarnada acusa possibilidade de larga desarticulação das próprias forças anímicas, ou seja, aquelas originadas da alma, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos, raríssima na atualidade, suscetível de exteriorizar-se. Então, essa energia que está em todos nós pode se exteriorizar de uma forma ostensiva ou menos ostensiva. Agora, se isso não acontecesse, não haveria espiritismo. Se isso não acontecesse, não haveria o espiritismo. Porque o que atraiu Allan Kardec para os fenômenos foram a movimentação de mesas sem força aparente. Como pode uma mesa se movimentar? Até pode, mas responder perguntas? Aí é que está a porta, a abertura para o Consolador prometido por Jesus. Se isso não tivesse acontecido através da mediunidade de efeitos físicos, através das energias ectoplasmáticas de algum médium de efeito físico que nem sabe que é médium, o espiritismo não existiria. Nesses nossos estudos, vejam uma fotografia conseguida com esse médium gaulês, Jacques Weber, em que se conseguiu fotografar o ectoplasma se exteriorizando pelos seus orifícios naturais do seu corpo, principalmente pela boca e nariz, ele é amarrado na cadeira, hein? Vejam que ela se projeta e, na extremidade, pode formar, inclusive, digamos, formações digitiformes, parecendo dedos, que podem se acoplar a um objeto, como, por exemplo, o pé de uma mesa. E se esse bastão de ectoplasma não estiver iluminado nem estiver visível? A mesa vai se movimentar e nós vamos pensar que ela levitou, quando na realidade não está levitando. Agora, se coloca numa situação vendo isso acontecer, vendo, por exemplo, cones de alumínio, como esse que estão, cones de alumínio pintado com luz com tinta fosforescente na escuridão. Se ele está pintado com tinta fosforescente, você vê o objeto na escuridão. E ele levita ou não levita. Ele é elevado por algum bastão de ectoplasma. E quem acopla a sua laringe no bocal menor dessa trombeta? Uma entidade que materializa tão somente a sua laringe. Não materializa o seu corpo inteiro, podendo, portanto, facilitar a utilização de muita energia em benefício do enfermo. Então, você não precisa materializar todo o corpo, só a laringe, poupa energia. E ali ele se exprime. Então, o cone de alumínio funcionaria como um amplificador, como um microfone. Inúmeras mensagens eu escutei vindo de espíritos, inclusive de Frei Luís, através do fenômeno da voz direta. Você não vê a entidade, mas ouve a voz. Pergunta de Luiz da Rocha Lima, em uma das nossas reuniões de materializações, a Frei Luís que se manifestava pela voz direta através da trombeta. Frei Luís terminou uma mensagem de aproximadamente 20 minutos, importante para todo o grupo, e Rocha Lima faz a seguinte pergunta, a pedido meu. Frei Luís, estamos com uma irmã em condições de ser operada, portadora de uma tumoração maligna, por Paulo César. Mas recebemos a informação que ela só poderia ser operada depois que ela passasse por um procedimento cirúrgico por João Pedro, o líder dos
médicos da falange de Frei Luís materializado. Mas essa semana o Frederico já autorizou Paulo César a realizar o procedimento. Se tinha que aguardar a intervenção de João Pedro, por que agora o Paulo César já pode operá-la se o João Pedro ainda não fez o procedimento que tinha sido prometido? E aí sai dessa trombeta a voz de Frei Luís e diz o seguinte: o nome da senhora médium, aliás, médium e participante lá de Frei Luís, Dona Iole, e sai da trombeta a seguinte frase, com aquela voz difícil, né? Com aquela dificuldade da entidade materializada se manifestar num meio fluídico bem mais denso do que ela habita. Então, o Frei Luís, pela sua evolução espiritual, está em contato até direto com Jesus, tem uma dificuldade muito grande de se manifestar em voz direta no nosso meio. E qual foi a frase que saiu dita por Frei Luís dessa trombeta? Iole será operada por João Pedro através de Paulo César. Trata-se de um membro disciplinado e que será utilizado como médium por nossa falange médica. E tudo correrá bem. E tudo correu bem. Então, eu sou médium? Mas eu não tenho evidência. Eu não tenho premonição. Eu não faço psicografia. Mas então, a conclusão que eu chego é que todo médico na Terra, até os que não acreditam nisso, são médiums. Porque a vida está na borboleta, nós só sabemos tratar do casulo. Então, somos utilizados como médiums através dos médicos espirituais desencarnados que nos acompanham. Isso eu coloquei descrito em detalhes no livro A Face Oculta na Medicina. Nos domínios da mediunidade, voltemos para André Luiz, seres humanos emitem raios ectoplasmáticos. Então, todos nós temos ectoplasma. Todo ser vivo tem ectoplasma. Aparelho em forma de tela se cobriu de leve massa fluídica, brancacenta e vibrátil. Como é que o ectoplasma se exterioriza do médium? Com uma forma brancacenta, fluídica. Depois até se plastifica, se liquefaz. Eu estou colocando as informações precisas, página por página. Exibia variadas cenas. Então, você vê várias formas se materializarem. Definido por Aulus, orientador de André Luiz, como sendo um condensador ectoplasmático. Página 76. As energias ectoplasmáticas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados. Página 77. Presentes a uma sessão de materializações. Então, se é uma energia que é sensível ao próprio pensamento, eu não posso entrar em uma reunião dessas pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, pensando no aborrecimento que eu tive no meu lar ontem, no meu ambiente de trabalho durante a semana. Porque aí eu vou criar brechas para que aquelas inteligências que não têm a mínima intenção que essas verdades cheguem à humanidade possam interferir de forma negativa. Principais condições para quem está nos assistindo falando dessa fenomenologia pela primeira vez. Presença de um médium de efeitos físicos. Aí está um desses, emitindo o ectoplasma pelos orifícios naturais do corpo. Lembrando que tais dotes mediúnicos já começam a se manifestar na adolescência e mesmo na infância. Foi o que aconteceu com as irmãs Fox, que através da sua mediunidade de efeito físico, um mascate que tinha sido assassinado, informou tudo o que tinha acontecido com ele e informou até aonde seu corpo tinha sido enterrado. E separado em partes, hein? Bem, amiguinha querida e imortal Nádia do Porto Vale, vou te pedir as suas orações e de todos que estão nos assistindo no dia 18 de julho, às 18 horas, porque eu vou falar na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e vou falar isso lá. E vou falar que
Nos tribunais do futuro, assassinatos poderão se materializar e revelar tudo o que com eles aconteceu. Então, ore por mim. Presença de uma seleta assistência ao médium devidamente consciente e preparada. Olha aí. Quando eu cheguei lá. Não tem mais ninguém aí encarnado. Todos estão desencarnados. Todos. E eu estava bem jovem quando eu cheguei. Daqui a pouco não serei mais eu. Evidentemente, outros virão e darão continuidade a esse nosso trabalho. É claro que isso vai acontecer com todos nós sabemos disso. Ausência de luz artificial natural. Então, a única luz, ou a luz que menos afeta o ectoplasma, ele é fotossensível, é a luz vermelha. Agora, existem vários tipos de ectoplasma, tanto que Jesus se materializou até a luz do sol. Então, todos se acomodam à luz vermelha, as luzes então se apagam e os pacientes são colocados em grupo de 5 nesses leitos. Na cabeceira desse leito, um amigo de vocês ficou sentado durante 40 anos, vendo tudo isso acontecer. Local afastado e rodeado de vegetação. Aí está o santuário do lado de Frei Luís, onde tais fenômenos aconteciam. E o meu pai, médium vidente, via botânicos, técnicos, removendo energias ectoplasmáticas evidentes das folhas, das flores, dos troncos, das raízes dos animais, carregando para o lado para o santuário para ser utilizado pelos mentores espirituais que Nós vamos aguardar a continuidade do estudo de nosso querido Paulo César Frutuoso. A internet dele caiu, mas a nossa está aqui. Vamos continuar vibrando. Queridos amigos, nós estamos agradecendo muito a todos vocês que estão aí pelo YouTube. Mais de 150 orações que estão conosco. Nós estamos aqui fazendo contatos com o Paulo César e com o nosso Carlos, que é o nosso técnico, para nós vermos se temos alguma chance de voltarmos, porque a conexão... Queridos amigos, nós estamos agradecendo muito a todos vocês que estão aí pelo YouTube. Então, com esse agradecimento, ainda faço um pedido, vamos continuar aqui vibrando para vermos se conseguirmos restabelecer o sinal pela força da mente. Paulo César estava falando sobre a nossa força da mente, com os tais dos octilhões de possibilidades energéticas. Nós todos aqui juntos vamos ver se vibramos com amor para que nós possamos restabelecer esse estudo tão importante para nós como espíritas. A ectoplasmia é um conceito, é um elemento de base para os nossos estudos e para nosso entendimento de toda a fenomenologia que nós sabemos ocorre em nossas casas espíritas. Nossos mentores estão sempre atentos a isso e nós devemos também estar. Vamos ver se nós continuamos unidos. O nosso técnico, o Carlos, está tentando falar, ou já está em contato com o Paulo César, para vermos alguma possibilidade. Ele estava fazendo pelo celular. Vamos nos manter. Nosso querido companheiro tem essa imensa boa vontade, esse desejo extraordinário de se tornar instrumento hábil para os espíritos trazerem essas mensagens com a sua competência técnica e, naturalmente, com o seu coração de amor grandioso aberto a essas possibilidades da instrumentalidade do Paulo César
que se oferece sempre com tanta generosidade para que os amigos espirituais possam fazer tornar manifesta a mensagem. Nós estávamos falando sobre a potência das vibrações, das energias, de que nós todos somos capazes, todos nós, na verdade, somos um feixe de energias, de qualidades diversas, intensidades diversas, mas juntos sabemos que podemos, é o que nós fazemos, aliás, nas reuniões mediúnicas de que nós todos participamos, e sabemos que a força do pensamento é a grande mola para que nós possamos abrir as possibilidades como canais de recepção e de emissão de amor, de paz e de esperança. Estamos vendo agora já a figura do Paulo César, aguardando, vamos incentivar aqui as nossas energias, incentivar energias é muito interessante, para que elas se tornem operosas em benefício do objetivo que temos hoje aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, recebendo Paulo César Frutuoso, falando sobre medicina e ectoplasmia. Essa vertente de nossos estudos, tão profundamente trazida, explicada, documentada por nosso querido mentor André Luiz, mentor de nossa casa. Pelo menos já temos ali a figura do Paulo César. Vamos aguardar agora, vamos intensificar as nossas vibrações. Vibrando profundamente, amorosamente. Sabemos que o universo é vibração e sintonia, essa frase é de Emmanuel. Nossos mentores estão conosco, nós todos estamos reunidos, vibráteis, como um feixe, como queria Jesus e quer Jesus, que estejamos assim unidos, para participarmos também, darmos essa colaboração, ainda que singela, oferecendo a disciplina da nossa emoção, do nosso sentimento, da nossa mente, para vermos se conseguimos restabelecer o contato com o nosso querido irmão, companheiro, amigo Paulo César Frutuoso. Nosso querido amigo, companheiro, irmão Carlos acabou de me dizer que está na luta com o Paulo César, tentando aqui restabelecer o sinal ou fazer algum tipo de caminho para que ele volte a estar conosco. Ele está conosco espiritualmente, vibratoriamente, mas para que ele possa estar conosco pela internet para dar prosseguimento à sua palestra. O Carlos e ele, Paulo César, estão juntos agora, como disse o Carlos, na luta. Paulo, você nos ouve? Eu quero agradecer aqui a todos os companheiros que permaneceram conosco enquanto vocês estiveram, como o Carlos disse, na luta. Nós também estivemos aqui unidos, vibrando, orando por vocês nesse esforço vibratório. Agradecemos a todos os companheiros em ambos os planos de existência que, estando conosco aqui, mantiveram-se unidos. Nós nos mantivemos unidos e agora restabelecemos o contato com o nosso querido Paulo César Frutuoso. Paulo, podemos continuar?
Ô, Dema, só quero ter certeza de que eu estou conseguindo voltar a imagem. Está voltando. Espera, deixa eu ver. Bom, então, voltando, eu estava falando, desculpe o interrompimento, mas provavelmente Sim, não nós querem que nós entendemos. continuemos, não querem que nós continuemos juntos, mas tudo bem. Mas nós continuamos juntos e Vamos continuar vibramos. juntos para sempre. Bom, então Para sempre. conseguiu-se reter parte do ectoplasma antes da entidade se desmaterializar completamente, foi levado para o laboratório.